sempre gostei assim de desenhar quando eu era pequeno e levava alguns desenhos quando eu acabava de finalizar para os meus amigos da escola. E isso foi, né, tendo essa facilidade assim, de expor, de mostrar os trabalhos, que eu acho que é importante. E a minha produção era muito grande, assim, eu sempre estava todo dia desenhando. Tanto que hoje a minha mãe tem 2 pastas cheias de desenho, né? E quando eu vou lá visitá-la, ela me mostra. Então, essas referências são muito importantes. E daí eu comecei a me envolver, né, com a arte. Foi na época que o meu professor, o Flávio Gadelha, acabou me indicando para eu fazer um curso lá no grupo Guaianazzi, que é um grupo de gravadores, e eu acabei fazendo esse curso. Não só o curso de gravura em metal, mas também estilogravura, o linoleogravura e a litogravura. E a partir daí eu comecei a pesquisar e ver a produção desses artistas, né, gravadores. Um deles é o J. Borges, que é um artista super popular e que tem assim uma força muito grande naquele registro, né, do cotidiano nordestino. O próprio Fábio Gadelha, né, com a sua expressão e as cores, né, e também do próprio Hélio Siqueira, que o Hélio Siqueira tinha também uma produção com relação à questão da gravura. E aí eu fui pesquisando. A minha referência hoje, eu falo que ela está nesses artistas, primeiramente os artistas pernambucanos, como também, por exemplo, o J. Borges, que eu tive assim o prazer de ir na casa dele, de me receber e a gente conversar. E a produção do Gilvan Samico, bastante interessante, que ele trabalha muito com aquela questão da simetria, né? E uma linguagem voltada também para uma coisa regional, mais norteada de simbolismo, que eu acho que é bacana. E a fineza, né? Você pega assim, um trabalho do Gilvan Samico, é a firmeza, né, dos detalhes, né? Tanto é que a produção dele, ele faz uma gravura por ano, então do detalhe, né? Detalhe do acabamento da sua produção. E aí pegando assim um pouquinho mais São Paulo, tem a Maria Bonomi, que também eu gosto muito pela essa coisa da pesquisa, né, da textura, né, trabalhar com essa coisa bem mais direta, né, com a madeira, né, a sua ferramenta da madeira, e faz aqueles cortes precisos. Então ela tem um trabalho assim muito bacana. O outro também é o Rubens Grillo, que também tem um trabalho, são aquelas figuras futuristas, né? Aquele trabalho assim, aquelas figuras bem fantasmagóricas, vamos dizer assim. E também no Rio de Janeiro tem um artista que eu conheci recentemente, né? Que é o Ciro Fernandes. Ele também é um artista popular. Ele participou junto comigo de uma exposição fora do Brasil. E tem assim essa coisa também da natureza, né, os pássaros, né, também uma forte influência, assim, sabe, um trabalho de Picasso, né, na sua forma, no seu estilo, né, das suas figuras, muito expressiva, por sinal, e o que eu me identifico muito, né, com o trabalho dele. O outro também, que é do Rio de Janeiro, né, que já esteve aqui fazendo parte de uma exposição, que é o Tiago Modesto, né, que ele é um novo artista, né, ele começou há pouco tempo a produzir gravura, ele é design gráfico, então ele tem essa facilidade, ele trabalha fazendo rótulo, né, fazendo esse material gráfico, né, de propaganda, e tem um trabalho também interessante de uma pesquisa lá na sua comunidade, em volta da sua comunidade, e com relação à questão do movimento negro, por exemplo.
E outra figura, outro artista também que faz parte da minha pesquisa e desse registros gráficos, que é o Marcelo Grasma, né? O Marcelo Grasma também tem um trabalho bastante interessante com as suas figuras, os animais fantásticos que ele trabalha, e a precisão também da sua impressão, não só na xilogravura, mas também na gravura e metal. Em São Paulo eu consegui me aproximar da produção do Museu Lazar Segal, né, da exposição que tinha lá do acervo do Lazar Segal, e nessa exposição eu tive assim o prazer de conhecer algumas obras do Lazar Segal, que também me identifiquei muito, né, porque tem um trabalho muito forte com relação à questão dessa valorização do desenho enquanto processo de criação, e que me norteia, né, abre esses caminhos, né, porque a gravura ela precisa ter, né, na verdade, essa força, né. Eu acho que o desenho, sempre que eu falo que a gravura é um processo assim de valorização do desenho enquanto processo de criação. Em Piracicaba, né, porque eu estou aqui em Piracicaba já faz mais de 17 anos, aqui tem um espaço cultural do Bloco da EMA, e aqui na cidade de Piracicaba, infelizmente, são poucos artistas que trabalham com essa valorização da gravura, mas temos, por exemplo, a Marilu Trevisan. A Marilu Trevisan, ela é uma artista piracicabana e que tem também um trabalho muito forte, né, todo piracicabano conhece, né, a produção dessa artista, e que também ela volta mais assim a sua produção naquele desenho mais infantil da criança, né, porque ela foi professora de arte da escola estadual aqui em Piracicaba, e tem essas marcas assim, né, de uma coisa regional, né. Acho que ela foca muito no tema do Rio, por exemplo, dos pontos culturais turísticos da cidade, e de uma forma bastante, vamos dizer assim, bastante pessoal. O outro artista que temos aqui, mas não está morando mais aqui, que é o Emerlino Nardim. Ele agora está morando em São Paulo, que também tem uma produção bem forte com relação à gravura em metal, algumas passagens aqui em gravura, em xilogravura e também linoleogravura. E também tem um outro artista que é o Ricardo Lemé. O Ricardo Lemé também passeia um pouquinho dessas informações na cidade, porque eu acho que todo piracicabano que gosta da cidade, ela acaba refletindo isso na sua produção, desse registro da paisagem, né, muito forte a questão desses pontos, da Casa do Povoador, por exemplo, do Engenho Central, da Rua do Porto, o Rio, essa coisa boêmia que tem, né, de uma cidade do interior de São Paulo, que você ainda consegue encontrar as pessoas na calçada, conversando, batendo, né, fazendo uma prosa. Então, são esses registros. Já na minha produção, sempre eu gostei de uma coisa nova, né? A gente mudar um pouco a questão do que existe no mundo. Então, eu faço muito trabalho voltado para mim mesmo, né? Assim, o que é interessante. E até é uma luta constante com relação ao que é que eu vou fazer após o outro trabalho, assim, né? Que o artista tem isso, né? Se realiza um trabalho forte, né? Você imprime o trabalho e depois você passa um período refletindo sobre aquele trabalho e vem em seguida outros trabalhos, não? Porque o trabalho que vem em seguida tem que ser mais forte do que aquele que você fez anteriormente. Então essa é a magia, né? Esse cuidado que você tem. E é muito importante a gente ter sempre esse trabalho de valorização da gravura, né? Da divulgação e valorização da gravura. Porque já disseram às vezes que a gravura ia se acabar porque
como tinha coisa moderna, né, avançada nessa tecnologia, mas eu acho que cabe ao artista fazer com que a gravura se permaneça, e uma das forças que tem que existir é a força do seu próprio trabalho. Então essa é a minha visão, meu olhar com relação a esse trabalho de gravura aqui. E aí por que, né, às vezes pergunta assim, por que agora você está mais focado na gravura? Eu sempre gostei da gravura, né, sempre gostei, e não tinha na verdade a oportunidade de trabalhar na pesquisa mesmo verdadeira. Então hoje aqui no espaço, como vocês já devem ter já conhecido, as pessoas visitam, as escolas vêm visitar, que tem justamente uma estrutura, um ateliê da gravura, né? Então você vai ter ferramenta, você vai ter as tintas, você vai ter a prensa para fazer. E uma outra coisa interessante é que as pessoas que se interessam em conhecer o espaço pode agendar, pode usar espaço para, por exemplo, se não tem material para produzir uma gravura na sua casa, vem aqui que a gente abre o espaço e eles produzem esse trabalho. Então é uma força para que a gente possa fazer com que essa técnica ela chegue mais às pessoas, que essas pessoas possam conhecer, e também fortalecer um trabalho aqui em Piracicaba. Já temos, né, um grupo de gravadores de pesquisa, né, da gravura. O que a gente precisa mais é ampliar esse leque de possibilidades. Então essa é a minha dica.